Transporte transmembrana ou transporte através da membrana. Transporte ativo, transporte passivo, difusão, osmose. Vamos com uma questão recente que foi aplicada em um concurso no ano de 2020. Criticar questões, isso é sempre muito importante. A realidade é a gente ser crítico das coisas é muito importante. É muito importante, principalmente quando a gente fala em concurso público, quando a gente está estudando, a gente precisa se aperfeiçoar para atingir um objetivo final que é muito difícil, que é conseguir aprovação no emprego público. Então, um primeiro passo para a gente poder conseguir atingir o nosso objetivo é ser crítico diante das questões. Foi uma questão tirada de um concurso público recente que aconteceu em 2020. Então, vamos para a correção dessa questão, que é uma questão sobre transporte transmembrana. E o que está dizendo essa questão? Essa questão está dizendo o seguinte, que o transporte de moléculas pela membrana celular, como íons, aminoácidos e nucleotídeos, glicose e sacarose, precisa da intermediação de proteínas da membrana para o transporte e não tem gasto de energia. Quando esse transporte é a favor do gradiente eletroquímico, ele é denominado de quê? Ou seja, a resposta para essa questão, ela está exatamente no próprio enunciado. Aonde? Está dizendo aqui. O transporte, ele não tem gasto de energia. Se ele não tem gasto de energia, ele é um tipo de transporte passivo. Mas se ele utiliza uma intermediação de proteínas da membrana, ele precisa de um agente facilitador. Quem é esse agente facilitador? Proteína. Então, essa difusão é uma difusão facilitada. Então, nós temos duas alternativas que cabem uma resposta aqui para essa questão. Ah, mas o que está no gabarito dessa questão no concurso público? A alternativa é: a difusão facilitada é um tipo de transporte passivo. Então, é uma questão que a gente conseguiria anular? Sim, é uma questão que a gente conseguiria anular, sim. Tá certo? Exatamente por conta disso tudo que a gente está falando. E para a gente poder justificar tudo isso, a gente tem que entender o que é difusão e o que é difusão facilitada. Primeira coisa, olha só essas definições interessantes aqui. A difusão é um tipo de transporte passivo. O que é o transporte passivo? É o transporte de soluto a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado em soluto, sem gastar energia. Então, o que é um soluto? A gente tem que entender isso. É a substância que é dissolvido pelo solvente. O que é o solvente no meio biológico? A água. Então, qualquer estrutura, qualquer substância que possa ser dissolvido em água no corpo é um soluto. Certo? Então, o transporte desse soluto que é a difusão. Se a gente falasse sobre o transporte de água, a gente estaria falando de osmose. Agora, quais os dois tipos de difusão que existe? Está aqui, ó. A difusão simples é quando a molécula atravessa diretamente a membrana, por ela ser pequena e de baixa polaridade. Essa é a difusão simples. Não é o que a gente está falando aqui na questão. A gente está falando da facilitada. A facilitada é o quê? É quando a substância precisa de uma molécula, olha o termo que foi utilizado aqui, carreadora para atravessar. Devido a essa substância não ser pequena, apesar de neutra,
Exemplo, a glicose, para atravessar a maioria das células, precisa de um transportador, uma proteína, chamada de GLUT. E essa proteína, esse GLUT, ele tem a sua eficiência aumentada em cerca de 20 vezes por quem? Por um hormônio. Qual hormônio? A insulina, que além disso também sinaliza ao se ligar a receptores na célula para que ela produza mais GLUT. Então, veja bem, a glicose, ela precisa entrar na célula, ela precisa de quem? De uma molécula carreadora. Qual é essa molécula carreadora? O GLUT. Quem aumenta essa potência do GLUT? A insulina. Está aí a importância da insulina para que a molécula de glicose consiga entrar dentro da sua célula. Então, olhando para cá, veja bem, a difusão simples. Eu tenho esse exemplo aqui que é um exemplo clássico. Muito simples. Olha a legenda. Soluto. São todas essas representações dessas bolinhas aqui. Vejam que no lado X eu tenho muito mais soluto do que no lado Y. E esses lados estão sendo separados por uma membrana permeável. Permeável a quem? Ao soluto. Ou seja, essa membrana permite a passagem do soluto de um lado para o outro. De onde para onde que vai migrar esse soluto? Do lado onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, ou seja, do hipertônico para o hipotônico. Para quê? Para equilibrar o meio, para deixá-los isotônico, com a mesma quantidade de soluto do lado X e do lado Y. Então, o soluto precisa migrar desse lado onde ele está mais concentrado para esse lado onde ele está menos concentrado. Está aqui, ó, é o transporte de soluto a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado sem gastar energia. Ou seja, ele vai passar livremente pela membrana permeável. Agora, e a difusão facilitada? Quando eu tenho aqui a bicamada fosfolipídica e nessa membrana eu tenho uma proteína carreadora. Só que o soluto agora não vai passar livremente pela membrana. Ele vai utilizar o quê? A molécula, a proteína carreadora para fazer essa passagem. Ou seja, o soluto vai utilizar uma molécula carreadora, um agente facilitador para que ele possa entrar ou sair da célula. Então, para essa questão, difusão facilitada ou transporte ativo, tá certo. Se você marcou B, não fique chateado não. Se você marcou E, também não, porque caberia as duas respostas para essa questão.